Existe uma cena em ReZero que, na minha opinião, é uma das mais mal interpretadas de todo o anime. Ela é lembrada como o momento em que o Subaru passou vergonha, como o momento em que ele foi arrogante, como o momento em que ele estragou tudo, mas... E se eu te dissesse que essa mesma cena carrega uma das mensagens mais importantes sobre convicção, autoestima e o medo de ser julgado? Porque às vezes o maior erro não é falar o que pensamos, é acreditar que precisamos esconder quem somos para sermos aceitos. Vivemos cercados por opiniões. Todos os dias alguém diz o que devemos assistir, do que devemos gostar, como devemos agir e até o que devemos pensar. E sem perceber, muita gente começa a abandonar pequenos pedaços da própria personalidade apenas para evitar críticas. Deixa de comentar sobre uma série que ama, esconde um hobby, finge gostar de algo que nunca gostou, muda a própria opinião para se encaixar em um grupo, tudo isso por medo de ser julgado. Mas existe um problema nisso. Quanto mais tentamos agradar todo mundo, mais nos afastamos de quem realmente somos, e talvez nenhum personagem represente essa luta melhor do que Natsuki Subaru. Quando Subaru chega naquele mundo, ele não recebe respeito, não recebe admiração, muito menos reconhecimento. Na verdade, ele é exatamente o oposto disso. Enquanto está cercado por cavaleiros lendários, magos extremamente poderosos e pessoas capazes de mudar o destino de um reino inteiro, ele não passa de um garoto comum, sem força, sem prestígio, sem qualquer talento que impressione alguém. Em outras palavras, um completo ninguém. E é justamente por isso que aquela cena do castelo é tão importante. Subaru entra em um lugar onde praticamente todos são superiores a ele. Cada olhar parece dizer que ele não pertence àquele ambiente. Cada palavra aumenta ainda mais a distância entre ele e as pessoas ao seu redor. Mesmo assim, ele decide falar. Ele erra, fala coisas que não deveria, age de forma impulsiva, acaba machucando justamente a pessoa que mais queria proteger, e é por isso que tantas pessoas enxergam essa cena apenas como um momento vergonhoso. Mas eu acredito que existe algo muito maior acontecendo ali, porque mesmo sabendo que seria julgado, mesmo sabendo que seria humilhado, mesmo sabendo que ninguém estava do lado dele, Subaru escolheu não esconder aquilo que sentia. Isso não significa que ele estava certo, muito pelo contrário, ele cometeu erros graves, mas existia uma enorme diferença entre errar por acreditar em algo e abandonar completamente quem você é apenas para receber aprovação. Talvez Subaru nunca tenha sido mais inteligente, nunca tenha sido mais forte e certamente nunca foi perfeito, mas ele nunca deixou que o medo da opinião dos outros apagasse completamente suas convicções, e talvez seja exatamente por isso que, mesmo sendo chamado de idiota por tanta gente naquele mundo, ainda existiam pessoas que conseguiam enxergar algo diferente nele. Não alguém poderoso, mas alguém determinado, alguém disposto a continuar lutando, mesmo depois de falhar. E talvez essa seja a parte que mais importa. Você não precisa que todas as pessoas concordem com você, não precisa esconder seus gostos, não precisa abandonar seus sonhos, e também não precisa mudar quem você é apenas para ser aceito por pessoas que nunca fizeram questão de entender você, porque no fim das contas, sempre existirão pessoas que vão criticar aquilo que você ama, mas também existirão aquelas que vão admirar justamente a coragem que você teve de continuar sendo você mesmo. E sinceramente, eu acho que essa sempre foi a verdadeira mensagem por trás de Subaru.